Fala, meus amores, tudo bem? Como vai vocês? Tranquilo demais, né? Então, para alegrar a vida de vocês, estou aqui para fazer mais uma aula sobre geometria espacial. Na nossa primeira aula, nós vimos a ideia de conceitos primitivos, postulados, alguns postulados. Agora nós vamos trabalhar com a ideia de duas retas. Sempre que você trabalhar com duas retas, nós temos dois tipos de duas retas. Ou essas duas retas são coplanares. O que significa coplanar? Colinear, nós vimos lá na primeira aula, significa mesma linha, mesma reta. Coplanar significa mesmo plano. Então nós temos dois tipos de, quando você vai analisar duas retas, nós temos retas coplanares que pertencem ao mesmo plano e nós temos reversas que não pertencem ao mesmo plano. Então, retas coplanares são duas retas que pertencem ao mesmo plano, tá? Retas reversas são duas retas que não pertencem ao mesmo plano. Então, de novo, retas coplanares significa retas que pertencem ao mesmo plano. Retas reversas são duas retas que não pertencem ao mesmo plano. Certinho? Deu para entender isso daí? Então, retas coplanares significa duas retas que pertencem ao mesmo plano. Retas reversas são duas retas que não pertencem ao mesmo plano. Bom, dentro de retas coplanares, nós temos dois tipos de retas coplanares. Nós temos as retas paralelas e as retas concorrentes. Eu posso afirmar que duas retas paralelas não possuem nenhum ponto comum? Não. Retas paralelas são duas retas que possuem a mesma direção e sentido. Essas duas retas paralelas podem ser duas retas paralelas distintas ou duas retas paralelas coincidentes. Nós entendemos, então, de novo, dentro de retas coplanares, nós temos dois tipos, as paralelas e as concorrentes. Dentro de paralelas, nós temos as distintas. Retas paralelas distintas são essas retas que vocês estão acostumados a ver, que não possuem nenhum ponto em comum. Já retas paralelas coincidentes são duas retas paralelas que possuem infinitos ou todos os pontos em comum. Então, retas paralelas distintas não possuem nenhum ponto em comum. Retas paralelas coincidentes são duas retas que possuem todos os pontos em comum. Seria uma reta em cima da outra, uma reta sobreposta à outra, certo, galerinha? Entenderam isso aí? Então, de novo, retas coplanares, nós temos dois tipos, paralelas e concorrentes. Paralelas, distintas, coincidentes. Concorrentes, oblíquas, que não... Concorrentes são duas retas que possuem um ponto em comum, possuem um único ponto em comum. Dentro de retas concorrentes, nós temos as retas concorrentes oblíquas, que não formam 90 graus, e as retas concorrentes perpendiculares são duas retas que formam 90 graus, certo? E dentro de retas reversas, nós temos retas oblíquas e ortogonais. Professor, eu não consigo visualizar duas retas reversas. Olha só. Vou pegar dois canetões aqui. Se você colocar dois canetões um do lado do outro assim, são dois canetões paralelos. Se eles são paralelos, portanto, eles são coplanares. Se você colocar dois canetões concorrentes, eles são duas retas concorrentes, logo eles são coplanares. Agora, se você colocar dois canetões assim, esses dois canetões não são concorrentes, porque não tem nenhum ponto em comum. Também não são paralelos, porque um vai para lá e o outro vai para cá. Então também não são paralelos. Esse tipo de retas aqui, são chamados de retas reversas, quando não são nem paralelas e nem concorrentes. Nesse caso, nós temos dois tipos, oblíquos, que não formam 90 graus. Como que eu vou ver um ângulo de duas retas que não são concorrentes? Basta você olhar a projeção de um no outro. Se essa projeção não formar 90 graus, eles são chamados de retas reversas oblíquas. Se essa projeção formar um ângulo de 90 graus, nós chamamos de retas ortogonais. Então, retas reversas, você tem duas retas reversas, são retas que não são nem paralelas e muito menos concorrentes. Aí dentro de reversas, nós temos oblíquas, essas que os ângulos não formam 90 graus,
ou ortogonais, as que formam 90 graus. Seria mais ou menos assim, ó. Uma em cima da outra. Se você olhar a sombra de uma na outra, vai formar 90 graus, certo? Uma afirmação que vira e mexe e cai em vestibular. Olha para mim aqui, ó. Presta atenção. Se eu afirmar para vocês, retas que formam 90 graus são perpendiculares? Não, cuidado com isso. Retas que formam 90 graus podem ser ou perpendiculares ou podem ser ortogonais. Então, retas que formam 90 graus podem ser perpendiculares quando elas forem concorrentes ou podem ser ortogonais quando elas forem reversas. Então, duas retas que são perpendiculares, para ser perpendicular, ela tem que ser concorrente e formar um ângulo de 90 graus. Não basta somente formar 90 graus. Formar 90 graus pode ser ortogonal. Se ortogonal, elas são reversas e não são coplanares. Belezinha? Deu para entender isso daí? Então, ó, mais uma vez, prestem atenção aqui, ó. Retas complanares pertencem ao mesmo plano. Retas reversas não pertencem ao mesmo plano. Coplanares, nós temos paralelas ou concorrentes. Se você garantir que duas retas são paralelas ou que duas retas são concorrentes, você já garante que elas são coplanares. Então, se você garantir que você tem duas retas paralelas ou que você tem duas retas concorrentes, você já garante que elas são coplanares. Dentro de retas paralelas, nós temos as distintas, que não tem nenhum ponto em comum, e nós temos as coincidentes, que tem todos os pontos em comum. Então, você tem aqui, ó, se você vai olhar retas paralelas pode ter um ponto em comum? Pode. Pode ter dois pontos em comum? Pode. Pode ter três? Pode. Porque se elas forem coincidentes, elas terão infinitos pontos em comum. Se elas terão infinitos pontos em comum, elas têm um, tem dois, tem três, tem quatro. O que retas paralelas não pode ter jamais é ter um único ponto em comum. Se elas têm um único ponto em comum, elas são chamadas de retas concorrentes. Professor, então se retas que não possuem nenhum ponto em comum são paralelas? Também não. Retas que não possuem nenhum ponto em comum, elas podem ser reversas, tá? Se você olhar essas aqui, ó, essas duas retas aqui, elas não são nem paralelas e muito menos concorrentes. E elas não têm nenhum ponto em comum, logo elas são reversas, tá? Então, retas que não possuem nenhum ponto em comum não é definição de retas paralelas, porque elas podem ser reversas. Dentro de reversas, nós temos as oblíquas e as ortogonais. Ortogonal forma 90 graus, oblíquas não formam 90 graus. Dentro de retas concorrentes, nós temos as oblíquas também e nós temos as perpendiculares. Oblíquas não formam 90 graus, perpendiculares formam 90 graus. Certo, galera? Deu para entender isso daí? Tranquilo, né? Então, ó, anotem essa observação aqui, ó. Retas que formam 90 graus nem sempre são perpendiculares, porque elas podem ser também ortogonais, tá? E uma outra observação, se você quiser copiar e anotar isso daí, ó, é legal. Retas que não possuem ponto em comum não necessariamente são retas paralelas, tá? Retas que não possuem nenhum ponto em comum não necessariamente são paralelas. Elas podem ser reversas, tá? E retas paralelas podem ter um ponto em comum. O que elas não podem ter é um único ponto em comum, tá? Um único ponto em comum, aí é característica de retas concorrentes. Certinho, galera? Deu para entender isso aí? Se não deu, eu vou fazer um exemplo com vocês, ó. Imagina esse cubo aqui, certo? Esse cubo aqui é meu espaço. Esse cubo aqui ele tem vários planos, certo? Bom, se você pegar a reta AB e a reta GC, ó, a reta AB, tá? E a reta GC. Uma vai estar aqui e a outra vai estar aqui, ou vice-versa. Uma vai estar assim e a outra vai estar assim. Mas elas não vão ter nenhum ponto em comum. Elas não são nem paralelas e muito menos concorrentes. Ó, a reta AB e a reta GC. Elas não são nem paralelas e muito menos concorrentes. Logo, elas são retas reversas. Retas que não são nem concorrentes e nem paralelas são chamadas de retas reversas, beleza? Agora, HG, ó, HG, lá em cima, ó, essa daqui, HG com AB, essa HG
B com a B. Vai estar uma lá em cima e a outra aqui embaixo. Porém, elas vão ser paralelas. Se elas vão ser paralelas, existe um plano que vai conter as duas ao mesmo tempo. Se existe um plano que vai conter as duas ao mesmo tempo, elas são paralelas, logo elas são coplanares, tá? Sempre retas paralelas ou retas concorrentes sempre serão coplanares, tá? Se você garantir que as retas são paralelas, você já garante que elas são coplanares. Se você garantir que essas retas são concorrentes, você já garante que elas são paralelas. Mais dois exemplos aqui, ó. GC, essa daqui, ó, GC com AD. AD e GC, uma vai estar deitada e a outra vai estar em pé. Se uma vai estar deitada e a outra vai estar em pé, elas não são nem paralelas e muito menos concorrentes. Portanto, elas vão ser retas reversas, certo? E para terminar essa exemplificação para vocês de retas paralelas e de retas reversas, tá? Seria o HB com AG. HB, tá? Ó, HB, essa diagonal, com AG, essa outra diagonal. Como é um cubo, as diagonais se intersectam. Se elas vão se interceptar, elas vão ser concorrentes. Se elas vão ser concorrentes, sempre retas concorrentes são chamadas de retas coplanares. Então a reta HB e a reta AG, elas são concorrentes, logo elas são coplanares. Certo, galerinha? Entenderam esse raciocínio? É muito fácil. Então, ó, basta você lembrar que retas paralelas e retas concorrentes são sempre retas coplanares. Se a reta não for nem paralela e nem concorrente, elas são chamadas de retas reversas. Certo? Entender isso aí? Muito de boa, né? Bom, todo ano no Enem cai pelo menos uma questão de projeção ortogonal. E agora a gente vai tentar entender essa ideia de projeção ortogonal. Bom, galera, então, ó, prestem atenção na ideia de projeção ortogonal, galera. A ideia de projeção ortogonal é o seguinte, ó. Se você tem, toda vez que ele trouxer o termo projeção ortogonal, é fácil você acertar a questão se você imaginar que tem uma fonte luminosa aqui em cima, tá? Imagina que tem uma lâmpada aqui em cima e aí você vai olhar a sombra desse objeto no chão, tá? Então toda vez que ele falar projeção ortogonal, você vai imaginar que aqui em cima, tá? Tem um solzinho, tem uma fonte luminosa, tem uma lâmpada, sei lá. Tem alguma coisa que vai emitir raios solares, vai emitir luz aqui, e você vai olhar a sombra desse objeto, tá? Então eu desenhei aqui, vira e mexe está caindo esse tipo de questão em vestibular. Eu desenhei um cubo aqui, e aqui nesse ponto M tem uma formiguinha, tá? E essa minha formiguinha, ela vai fazer esse caminho aqui, ó, MG, tá? MG, F, A. Então, ó, ela vai sair aqui do M, vai lá no G, vai lá no F e depois vai lá no A. Bom, para você olhar a projeção ortogonal, basta você olhar a sombra na parte de baixo. Então, ó, a sombra do ponto E, do M, é isso aqui, ó. A sombra do ponto M seria esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de M'. A sombra do ponto G é aqui mesmo, ó. Se esse cara vai fazer esse trajeto, a sombra dele vai estar em cima dessa reta aqui, ó. Isso seria a sombra dele, ó. O trajeto dele é essa parte vermelha aqui, ó. Tá? Essa parte vermelha seria o trajeto da minha formiguinha, passando lá pelo meio do cubo. Só que a sombra desse trajeto vai estar aqui embaixo, ó. Então a sombra dele seria esse pedacinho aqui. Já o GF, ó, GF seria esse trajeto aqui, ó, que vai estar em cima já do plano. Então a sombra dele no chão é ele mesmo. Agora, quando ele traz a ideia de GA, de FA, o trajeto FA seria esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho vermelho. A sombra dele seria esse pedaço aqui, ó, tá?
Então esse pedaço aqui seria a sombra do FA, nesse plano aqui de baixo, como se fosse o chão. Portanto, a projeção ortogonal do trajeto da minha formiguinha, que é isso daqui, ó, seria esse pedaço roxo, ó, que seria M', G, F, E. Seria esse trajeto, seria a projeção ortogonal do trajeto original dele. Então, gente, sempre que falar projeção ortogonal, imagina uma lâmpada aqui de cima e você vai olhar a sombra dele. A sombra desse objeto de maneira no chão, perpendicularmente, é que nós chamamos de projeção ortogonal. Projeção, sombra ortogonal que forma 90 graus. Então, sombra que forma 90 graus, sombra perpendicular, é a ideia da projeção ortogonal. Então, toda vez que ele falar projeção ortogonal, você olha, imagina a fonte luminosa ali em cima, imagina aquilo ali fazendo uma sombra lá na base daquele objeto, no chão, certo? Por exemplo, se você pegar aqui, ó, um trajeto de A até B, esse seria o meu trajeto. Para você olhar a projeção ortogonal, você imagina o chão aqui. A imagem do chão seria isso. A projeção ortogonal do ponto A seria esse ponto A'. A projeção ortogonal desse ponto B seria esse ponto B'. A projeção ortogonal do segmento AB seria esse segmento A'B'. Então, toda vez que trouxer o termo projeção ortogonal, você olha a sombra que vai estar fazendo no chão. Certo, galera? Deu para entender isso daí? Muito de boa, né? Suave demais. Muito tranquilo isso daí. Beleza? Então, toda vez que falar a ideia de projeção ortogonal, tá? Projeção ortogonal é uma sombra perpendicular àquele segmento. Beleza? Entender isso daí? Muito suave, né? Bom, para terminar a nossa segunda aula de geometria espacial, nós temos a ideia de reta e plano. Imagina uma reta e um plano. Plano é como se fosse uma parede. A minha reta pode estar furando esse plano, ela pode estar no plano ou ela pode estar paralela ao plano. Imagina eu sendo uma reta gorda, uma reta roliça, que nem eu sou, lógico, né? Imagina não, eu sou isso. Hoje eu estou paralelo a esse plano, que seria a parede. Se eu jogar no plano, ficar aqui encostadinho, eu estou contido ao plano. Se eu tivesse como uma saia aqui e furasse essa saia, e a saia fosse o meu plano, eu seria secante a esse plano, certo? Então vamos só entender as definições, ó. Reta paralela a um plano. Então uma reta é paralela ao plano, seria isso daqui, ó. A reta está paralela ao plano, o próprio nome dela já diz. Uma coisa que é importante se você tem uma reta paralela ao plano. Se uma reta é paralela ao plano, ela é paralela a infinitas retas do plano, mas não a todas. Por exemplo, eu sou paralela a qualquer reta que esteja em pé naquele quadro. Porém, se tiver uma reta deitada, vamos dar um exemplo assim, eu não sou mais paralelo àquela reta deitada. Mas a qualquer reta que esteja em pé, eu sou paralelo. Certo? Então, se uma reta é paralela a um plano, ela é paralela a infinitas retas do plano, mas não a todas. As que não têm a mesma direção e sentido dela é reversa, tá? Então, ó, por exemplo, se eu for me analisar como uma reta, eu sou paralela a qualquer reta em pé do plano. Mas se tiver uma reta que não esteja em pé nesse plano, eu não sou mais paralelo a ela, eu sou reverso a ela. Certo? Deu para entender isso aí? Muito de boa, né? Bom, mais uma aqui, ó. Reta secante a um plano. Uma reta secante a um plano é uma reta que fura o plano. Ou seja, ela tem um único ponto de intersecção. Seria esse desenho aqui, ó. Uma reta secante, ela furou, atravessou o plano. Ela intercepta esse plano em um único ponto P. Certo, galera? Deu para entender isso aí? Bom, dentro de reta secante, nós temos retas perpendiculares.
Uma reta é perpendicular ao plano quando ela for secante ao plano e formar 90 graus. Uma reta é perpendicular ao plano quando ela for secante a esse plano e formar 90 graus. Essa reta perpendicular ao plano, ela é perpendicular a qualquer reta do plano que passa pelo pé da perpendicular. Qualquer reta que você desenhar aqui no plano, passando por esse ponto, sempre vai formar 90 graus com essa reta R, ou seja, essa reta R vai ser perpendicular a qualquer reta do plano que passa pelo pé da perpendicular. O pé da perpendicular seria esse pontinho aqui, ó, a projeção ortogonal da reta R no plano alfa. Certo, galera? Só um detalhe importante, anota aí mais uma observação, ó. Se uma reta é perpendicular ao plano, nós vimos que ela é perpendicular a qualquer reta do plano que passa por esse ponto P aqui, ó. Qualquer reta que passa pelo ponto P, essa reta R vai ser perpendicular a elas. Porém, essa reta R, ela vai formar 90 graus com qualquer reta do plano. Ou elas serão perpendiculares, como essa aqui, ou se eu fizer o desenho de uma reta bem aqui, ó, essa reta T e essa reta R não são perpendiculares, mas elas formam 90 graus. Por que elas formam 90 graus? Que uma será ortogonal à reta R. Certinho? Tranquilo? Então, ó, se uma reta é perpendicular a um plano, ela forma 90 graus com qualquer reta do plano. Mas ela não é perpendicular a qualquer reta do plano. Ela só é perpendicular às retas que passam pelo pé da perpendicular, pelas retas que passam pelo ponto P. Certinho, galera? Entenderam isso daí? Muito tranquilo, né? E para terminar a nossa aula de hoje, seria reta contida no plano. É uma reta que está no plano. Se você tem um único ponto da reta com o plano, ela não está contida. Ela passa pelo plano, tá? Ela fura o plano e atravessa. Logo, a intersecção dessa reta com o plano é um único ponto. Agora, se você falar que dois pontos de uma reta pertencem a um plano, se dois pontos de uma reta pertencem a um plano, essa reta está contida nesse plano. Se dois pontos de uma reta pertencem a um plano, essa reta inteira estará contida nesse plano, certo? Então isso aqui é importante vocês anotarem também. Se dois pontos de uma reta pertencem a um plano, a reta vai estar contida no plano. Pode ver aqui, ó, que aqui eu tenho um ponto A na minha reta, aqui eu tenho um ponto B. Não tem como, se eu tenho dois pontos no plano, a reta tem que estar contida no plano. Ou seja, todos os pontos daquela reta vão pertencer ao plano. Certinho, galera? Aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. E nós temos mais uma aula de geometria espacial, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!